Roberto Sartori, graduado e mestrado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp de Botucatu, doutorado e pós-doutorado em Dairy Science pela Universidade de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Foi pesquisador na Embrapa e é professor associado no Departamento de Zootecnia da Exalc-USP e orientador do programa de pós-graduação em Ciência Animal e Pastagens da Exalc. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Roberto Sartori, eu sou professor do Departamento de Zootecnia da Exalc, Universidade de São Paulo, em Piracicaba, e recebi esse nobre convite da DeltaGen para poder compartilhar com vocês aqui alguns dos pensamentos que nós temos e dados que nós geramos recentemente sobre esse tema, ajuste no protocolo de ATF e resultados para novilhas precoces. Esse trabalho teve a colaboração de inúmeros colegas e alunos, então fica aqui desde já meu agradecimento a eles. O que nós vamos conversar hoje, está listado aqui, então nós vamos falar sobre ajustes nos protocolos de ATF para novilhas, não exclusivamente as precoces, mas novilhas também de 2 anos, mostrar dados de campo, de fertilidade e perda gestacional, que é uma das grandes preocupações que a gente tem hoje quando se trata de novilhas precoces. Falar do perfil de progesterona circulante, com o uso de diferentes implantes. Nós vamos comentar rapidamente qual progesterona que a gente pode usar em novilhas, nos protocolos de novilhas. Fazer uma reflexão sobre as possíveis causas de perda gestacional em novilhas precoces e finalizar conversando com vocês sobre ajustes no calendário para os protocolos de ATF em novilhas. Então, o primeiro trabalho que eu vou compartilhar com vocês aqui é um que inclusive foi apresentado na Reunião Internacional de Reprodução de Ruminantes em 2018, em que nós avaliamos aí protocolos de ATF ajustados para novilhas. Nesse experimento, nós trabalhamos com 958 novilhas, Nelore. No caso, elas tinham em torno de 26 meses de idade, score de condição corporal bom, em torno de 3. E para entrar nesse estudo, elas tinham que ter pelo menos 270 quilos. E, em média, elas estavam com 300 quilos. E esse experimento foi feito na Fazenda Figueira, que é uma fazenda pertencente à FEALC e que é o Departamento de Zootecnia que gerencia essa fazenda. Então, dessas 958 novilhas, olha só, isso é uma realidade que a gente encontra em muitos lugares, né? Apesar de elas terem 26 meses de idade em média, ao início da estação de monta, apenas 154 tinha corpo lúteo, ou seja, somente 154 estavam ciclando. As 804 sem corpo lúteo foram submetidas a um protocolo de indução de ciclicidade e destas, 74% responderam ao protocolo e iniciaram a ciclicidade. Depois nós vamos até discutir um pouquinho esse conceito de indução de puberdade, indução de ciclicidade ou simplesmente indução de ovulação. Independente dos 3 grupos, ou seja, quem já tinha corpo lúteo no início, quem foi induzido e respondeu, e quem foi induzido e não respondeu, todas entraram nos protocolos de ATF que a gente testou nesse experimento. E o protocolo de indução de ciclicidade que nós utilizamos é o mais clássico que tem, que é 24 dias antes do início do protocolo de ATF, coloca-se um implante de progesterona já previamente utilizado por 12 dias, na retirada meio miligrama de cipionato de estradiol e 12 dias depois então entra no protocolo de ATF. E relembrando então 77% respondeu esse protocolo. Nesse estudo nós comparamos protocolos com 7 dias de duração de implante, só que iniciados ou com benzoato de estradiol ou com GNRH. E ao final todas tratadas com prostaglandina, ECG e ECP, ou cipionato de estradiol,
No caso do protocolo com GNRH, nós fizemos 2 doses de prostaglandina, uma no dia 6, outra no dia 7, e já que prendeu as novilhas no dia 6 para fazer a prostaglandina, nós também antecipamos ECG para o dia 6. É um protocolo que eu apostava bastante, tem um potencial muito interessante, mas já de antemão nós temos aqui em relação ao outro um manejo a mais e ele tem um custo um pouco mais elevado do que o outro. Mas de qualquer forma nós já estamos começando a trabalhar também com protocolos iniciando com GNRH para ver se tem alguma diferença aí em fertilidade e resposta dos animais. Ao final, as novilhas receberam aqui a pintura na base da cauda com bastão de cera para ver se deram cio ou não. E no momento da inseminação, que foi no dia 9, elas foram ou não tratadas com GNRH. Um detalhe aqui que no início do protocolo a gente dobrou a dose de acetato de buzerrelina e no momento da inseminação a gente usa a dose normal. E aqui os resultados desse trabalho. Independente de ter iniciado com GNRH ou com benzoato, a fertilidade foi muito boa e foi similar entre todos, com uma média aí de 55% de concepção nas novilhas. E nós também vimos que tratar ou não com GNRH no momento da inseminação não deu diferença no caso das novilhas. O efeito apenas que nós vimos foi na ciclicidade, ou seja, as novilhas que iniciaram o protocolo e já tinham corpo lúteo, mas aquele corpo lúteo de ovulação natural, que são aquelas 145 novilhas que já estavam ciclando quando nós iniciamos a situação de monta, elas tiveram 62% de taxa de concepção. E que não diferiu nesse experimento daquelas que a gente induziu com o protocolo e que responderam, 57%. E aquelas que foram submetidas ao protocolo de indução, mas não ovularam, ou seja, iniciaram o protocolo de IATF sem corpo lúteo, tiveram uma fertilidade menor, mas bem satisfatória. Nós estamos falando aqui de 46%. Então hoje a gente imagina o seguinte, se submeteu a novilha ao protocolo de indução, não importa se ovulou ou não, todas entram num protocolo de IATF. Mas já gostaria de adiantar que esses números que nós estamos vendo aqui em novilhas não refletem a realidade da maioria das fazendas que a gente vê aí fora. Isso daqui é uma época que já tem bastante disponibilidade de forragem na fazenda Figueira e esses animais geralmente têm muito boa fertilidade. E com relação àquela ideia de somente animais que não dão cio, a gente trata com GNRH e consequentemente melhoraria a fertilidade, essa regra aparentemente não se aplica para novilhas. Vocês vão ver outros experimentos que é a mesma coisa. Ou seja, teve efeito de cio, novilha que deu cio emprenhou mais do que as que não deram, entretanto, fazer ou não GNRH não fez diferença nenhuma nesse trabalho. Agora, um outro trabalho que o Alexandre Prata fez, junto com a equipe da Global Gen, o pessoal da fazenda Roncador, para comparar o protocolo de 7 dias ao de 8 dias em novilhas, porque naquela época o pessoal estava meio inseguro em relação a esse protocolo um pouco mais curto, inclusive sugerindo que ele aumentasse a taxa de dupla ovulação e potencialmente partos gemelares e que talvez não tivesse a mesma fertilidade que os protocolos mais convencionais e mais longos. Então, fomos fazer esse experimento lá, já me adianto, a taxa de dupla ovulação em mais de 10 mil animais avaliados é exatamente a mesma em qualquer um dos protocolos, com 7, 8 ou 9 dias de duração do implante. Então vamos direto aqui para o delineamento, são 7 ou 8 dias de implante, todas elas recebendo prostaglandina e benzoato no início, dose cheia de prostaglandina tanto no início quanto no final, cipionato e ECG na retirada e inseminada 2 dias depois, e também com ou sem GNRH no momento aqui da inseminação. Também, no momento da retirada do implante, pintou-se aqui a base da cauda para ver se elas deram cio ou não. E aqui o resultado bem resumido desse trabalho, não teve efeito do GNRH no momento da inseminação, só que nessa fazenda a nutrição também estava muito boa, e nós tivemos 97% de novilha em cio ao final do protocolo, tanto de 7 quanto 8 dias. E aí nós vemos aqui a fertilidade,
também, apesar de a gente ver aqui 4 pontos percentuais a mais por protocolo de 7 dias, na estatística a gente não detectou diferença significativa. Ou seja, a gente pode dizer que o protocolo de 7 ou 8 produziu fertilidade boa, entre 45% e 50% em novilhas, e não foi diferente entre eles. Outro experimento muito legal que foi feito, o Ricardo Surjos, no Matupá, ele trabalhou em parceria conosco e foi apresentado na reunião da SBT de 2018 esse trabalho. O que consistiu esse estudo? 914 novilhas, também aí com 24 meses de idade, score um pouco mais baixo agora, elas estavam um pouco mais magras, apesar de estarem com peso corporal bom, 350 quilos. Então era um lote um pouco mais de desafio, e nós fizemos o que a gente chama de fatorial 2x2, ou seja, iniciando com ou sem prostaglandina no D0, benzoato em todo mundo, 7 dias de implante monodose de meio grama, e na retirada, prostaglandina novamente, dose normal, ECG e cipionato, e o outro fator é com ou sem GNRH no momento da inseminação. Então esse é um experimento com um delineamento bem legalzinho, com ou sem prostaglandina no D0, com ou sem GNRH na retirada, no momento da inseminação. E aqui os resultados de fertilidade, como eu falei, era um lote mais desafio, mas vejam só, as novilhas que não receberam prostaglandina nem no início, nem GNRH na inseminação, tiveram uma fertilidade mais baixa que qualquer um dos outros grupos, né? Ou seja, você vai ou fazer prostaglandina também no D0 ou GNRH na inseminação. E nesse trabalho a associação dos dois não melhorou a fertilidade em relação aos outros grupos. Ou seja, fica aqui ou um ou outro baseado nesse trabalho. Nesse outro estudo, esse daqui é um dos mais recentes que nós fizemos em novilhas, nós quisemos comparar o protocolo de 7 ao de 9 dias, sendo de 9 com 3 ou 4 manejos, e no de 9 com 1 ou 2 prostaglandinas, sendo uma no início e outra ao final do protocolo. Esse trabalho do Rodrigo Alves, meu aluno de mestrado, fez parte da dissertação dele. E também realizamos na Fazenda Figueira, usamos um total de 831 novilhas para a primeira e segunda inseminações. Para a primeira IA, 533 novilhas, sendo que, novamente, olha só, novilhas de 2 anos, ao início da estação de monta, de 533, somente 89 tinham corpo lúteo. Consequentemente, as 444 foram submetidas àquele mesmo protocolo de indução que eu falei para vocês agora há pouco. E destas, nós tivemos 85% de indução de ciclicidade, que foi muito bom. O score delas era acima de 3, e para a segunda inseminação, são as que não emprenharam da primeira. Então foi a ressincronização com praticamente 300 novilhas. E aqui nós temos as doses que foram utilizadas. Nós sempre temos utilizado 1,5 mg de benzoato no D0, 200 unidades de ECG ao final, e o resto é tudo igual para vaca ou para novilha. Mais um detalhe aqui, a dose de cipionato na retirada. Em novilhas nós temos sempre usado 0,5 mg de cipionato. Em vacas a gente está recomendando hoje usar 1 mg de cipionato no momento da retirada. Então esse é o protocolo de indução, e depois da indução, então 12 dias depois aqui da retirada do implante da indução, a gente iniciou os protocolos, e aqui nós temos o protocolo que nós chamamos de controle negativo, 9 dias de implante, sem prostaglandina no D0, só prostaglandina no D9. O resto é igual. Também passamos o bastão de cera para identificar se elas deram sim ou não, mas um detalhe, nesse experimento, nenhuma novilha recebeu GNRH no momento da inseminação. No segundo grupo, é o protocolo com 4 manejos, com a prostaglandina adiantada para o dia 7. Então, maneja-se no D0, D7, D9 e D11. O terceiro grupo são 3 manejos, só que prostaglandina no D0 e no D9. E o quarto grupo é o nosso protocolo de 7 dias, com prostaglandina no D0 e no D7.
Aqui os resultados de fertilidade desse trabalho. Não deu diferença significativa em nenhum dos tratamentos, por isso, esse ano nós vamos fazer novamente a continuidade desse estudo, porque teve uma tendência de aumento linear em relação ao grupo de 9 dias que não recebeu prostaglandina no D0 e ao de 7 dias que recebeu prostaglandina no D0 e no D7. Né? Então nós estamos falando aqui de 56% de concepção em novilhas protocoladas com implante durante 7 dias. E nós já conseguimos ver aqui que o tratamento com 4 manejos teve exatamente a mesma fertilidade que o tratamento com 3 manejos, só que recebendo prostaglandina no D0 e no D9. Um detalhe aqui que vale a pena destacar, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e que vem chamando a nossa atenção em outros experimentos também, que várias vezes a gente tem visto uma vantagem em fertilidade em novilhas ao se usar o protocolo com 7 dias. E, interessantemente, o grupo do Pietro Barucelli, da USP de São Paulo, apresentou aqui vários dados, eu vou compartilhar com vocês alguns deles, inclusive aqui dados de campo com mais de 8.000 novilhas, em que eles compararam o protocolo de 7 versus 8 dias. E olha só que legal, protocolo de 7 dias, 47,8% de fertilidade e o de 8, 39,2%. Então nós estamos falando aí de mais de 8 pontos percentuais de diferença em fertilidade ao se encurtar um pouquinho o protocolo. Bom, a gente viu, o interessante é que a gente queria provar inicialmente que o de 7 era tão bom quanto os outros. De repente, agora a gente está vendo que o de 7 parece que é até melhor que os outros. E aí ficou aquela cisma, porque nesse experimento mesmo, nós notamos que as novilhas com o protocolo de 7 dias, elas têm um folículo ovulatório um pouco menor do que dos outros grupos. E faz sentido, o protocolo é mais curto, tem menos tempo do folículo crescer. A princípio, todo mundo achava que isso era ruim. Mas nesse estudo, inclusive, apesar de ele ter um folículo um pouco menor, todas elas deram a mesma proporção de cio, foi em torno de 85% de cio ao final do protocolo. Então, se tem um folículo menor, mas todo mundo em cio, acho que está tudo certo. Mas o que chamou a atenção é isso, folículo menor e potencialmente melhorando a fertilidade. E aí, nós vimos também, depois eu vou voltar para essa história aí do tamanho do folículo, mas só os últimos dados que nós temos nesse experimento, as novilhas que tinham corpo lúteo já desde o início da estação de monta e não precisaram ser submetidas à indução de ciclicidade, olha lá, independente de tratamento, 64% de concepção. E curiosamente, nesse caso, as induzidas que responderam com corpo lúteo e as que não responderam tiveram fertilidade similar. E a gente debateu bastante esse resultado aí. Mas será que o corpo lúteo que é o importante para aumentar a fertilidade? Ou tem um detalhe interessante aqui que a gente acabou considerando? Bom, quem são essas novilhas que ao início da estação já têm corpo lúteo? São novilhas geneticamente superiores para a precocidade sexual. Potencialmente, essas novilhas também têm melhor fertilidade do que aquelas que são menos precoces. Então nós não podemos descartar essa possibilidade. Não é só um efeito hormonal, mas sim um efeito genético nessa história. Tá, e novamente, olha só, novilhas com cio ou sem cio, obviamente, só 10% aqui não deu cio, mas a fertilidade foi a mesma, independente de tratamento. Então, nesse estudo, a gente concluiu o quê? Primeiro, o protocolo de indução foi muito bom, induziu 85% de resposta. O protocolo de 7 dias, baseado nesse estudo e alguns outros, ele tem um potencial para aumentar a fertilidade acima de 50% em relação a outros protocolos. E o de 9 dias, que se a gente fizer prostaglandina no D0 e no D9, ele tem uma fertilidade relativamente boa também, potencialmente até igual ao de 7, ou mesmo o de 4 manejos em que se adianta a prostaglandina para o dia 7. Consequentemente, nós estamos falando aqui de protocolos com diferentes dias e que nos dá flexibilidade para trabalhar o calendário.
a fertilidade foi similar, então se eu não posso fazer 7 dias, eu faço 9. Né? Então a gente tem condições de trabalhar o calendário com diferentes protocolos. Voltando à história do tamanho do folículo ovulatório no protocolo de 7 versus protocolos mais longos, o Felisbino apresentou esse ano, na reunião anual da SBTE, esse resultado aqui, junto com o grupo do Zé Nélio, Salles e do Pietro. Né? Protocolo com 7 dias, iniciando, tanto o 7 quanto o 8, iniciando com prostaglandina também e recebendo outra dose de prostaglandina ao final, 5 pontos percentuais aí de fertilidade a mais para o protocolo de 7 dias. Então, mais um conjunto de dados aí mostrando que o de 7 para novilhas parece que é uma opção muito bem interessante e talvez melhor que os outros. E aí eles fizeram eles dissecaram um pouquinho mais esses dados e viram o seguinte, eles viram que desse conjunto de dados tinha novilhas que eles chamaram de fazenda com melhor tecnologia e fazendas com menor tecnologia. O que é mais ou menos tecnologia aqui? É a parte de suplementação das novilhas. Né? As fazendas mais tecnológicas, digamos assim, as novilhas na seca recebem proteinado, nas águas recebem suplemento energético, enquanto que na de menos tecnologia, nas águas só mineral e na seca um mineral ureado. Tá? E eles viram que quanto mais tecnologia, maior é o impacto positivo do protocolo de 7 dias. Então, novilhas mais bem manejadas, mais bem alimentadas, respondem melhor ainda ao protocolo de 7 dias e naquelas mais desafiadas não deu diferença entre 7 e 8. E aí veio a história do tamanho do folículo. Esse aqui são dados que o João Barbulho apresentou agora na SBTE, em que eles avaliaram se novilhas de 7 ou 8 dias de implante nos protocolos adiantavam ou não a ovulação em relação ao momento da inseminação. Ou seja, no momento da retirada do implante, mede o folículo. 2 dias depois, na hora da inseminação, vai lá e mede de novo. Aí o que eles observaram é que, quando protocolados por 7 dias, quase 5% tinham folículo na retirada do implante e já não tinha mais folículo na hora da inseminação. Só que no protocolo de 8 dias, isso foi para 16,7%, mais de 3 vezes mais antecipação da ovulação. Então, talvez a explicação por que os protocolos os protocolos mais curtos de 7 dias têm dado uma fertilidade melhor do que os mais longos, na maioria das vezes. Né? Porque tem menos novilha antecipando a ovulação. Num outro trabalho do Felisbino, de 2018, eles viram exatamente isso. Num estudo só com protocolo de 8 dias, eles viram que teve 30% de antecipação da ovulação. E aí, quando eles compararam a fertilidade das novilhas que anteciparam a ovulação com aquelas que ovularam após a IATF, a fertilidade é bem diferente. Então, se na hora da inseminação já não tem mais folículo porque ela já está ovulada, 23% de concepção. Se ela ainda não ovulou, 43%. Então, potencialmente, essa é a explicação porque o protocolo de 7 dias está dando tão certo. Aqui são bancos de dados que o Alexandre Prata compartilhou comigo, depois ele vai falar mais sobre isso, né, aqui da Global Gen, do ReproCheck, mas eu peguei só com ele os dados de novilhas para mostrar para vocês. Então, aqui são dados de muitos animais, mas para a gente ver aqui a taxa de concepção por categoria, nesse conjunto de dados. Então, as novilhas precoces estão com mais ou menos 46% de concepção, as novilhas mais velhas com 49%, primípara 52% e depois aqui solteira, multípara, secundípara em torno de 55% a 57%, 58%. Mas vamos focar aqui, ó. Né? Então, as precoces, uma fertilidade um pouco mais baixa que as novilhas mais maduras. E nesse conjunto de dados, independente se é novilha precoce ou madura, a fertilidade foi a mesma, independente se usou o protocolo de 7, 8, 9 dias ou 9 dias, 3 manejos ou 4 manejos. E uma fertilidade muito boa nesse conjunto de dados. Obviamente que aqui nós temos bem mais novilhas mais eradas, né? Tem a proporção de novilhas mais maduras
em relação às precoces, ela é muito grande, então puxa a fertilidade para cima. E por que eu estou falando isso? Eu entrei em contato com vários colegas aí do campo e pedi para eles mandarem dados deles de fertilidade e perda gestacional em novilhas precoces, novilhas de 11 a 14 meses de idade. Então, aqui tivemos a colaboração do André Spano, do Dante Lana, o Fernando Manicardi e o Ricardo Surjos. E, rapidamente, eles me levantaram dados aí de 4 fazendas, quase 1.300 inseminações e ATFs. E o que a gente levantou aí, muito consistente entre as fazendas, é uma taxa de prenhez por IATF, ou concepção, de 40%. Tá? É isso que o pessoal tem visto por aí, nessas precocinhas. Agora, o que está incomodando muita gente, tirando o sono da turma, é isso daqui, ó. Uma perda gestacional de 15% a 20%, em algumas vezes até acima de 20%. Tá? Então, esse é um assunto quente, importante, sério, e que eu vou levantar aqui alguns pontos para ser discutidos. Muito bem. Eu listei algumas causas potenciais que podem justificar essa maior mortalidade embrionária e fetal em novilhas precoces, tá? A primeira, a gente sempre pensa nas doenças infecto-contagiosas, né? Novilhas, elas ainda podem estar com a sua imunidade não tão desenvolvida quanto já vacas mais maduras ou novilhas mais velhas, então isso aí a gente não pode descartar. Fator mecânico, né? Tamanho do útero ou capacidade desse útero para comportar uma gestação. Então, essas novilhas às vezes têm um útero muito pequenininho, o diâmetro do corno uterino é pequeno, e isso talvez seja um outro fator a ser considerado, né? Fator endócrino, né? Como a gente está trabalhando com novilha que ou não ciclou ainda, ou teve pouco ciclo ou pouca exposição a hormônios esteroides antes de entrar na inseminação e gestar, talvez elas precisassem ter mais ciclos para ter um útero mais maduro para manter essa gestação. Esse é um outro aspecto que a gente leva em consideração. O fator genético, que eu comentei agora com vocês, por que aquelas novilhas que já têm corpo lúteo no início da estação de monta emprenham melhor, né? Potencialmente elas já têm melhor fertilidade. E a pergunta que a gente está fazendo agora é, bom, eu estou induzindo com aqueles protocolos com implante de progesterona ou progesterona injetável, eu estou induzindo puberdade ou estou induzindo apenas ovulação? Por que eu falo isso? Então, um trabalho recente agora, do grupo do professor Alexandre Pires, lá na Exalc, em que eles estão avaliando os protocolos de indução de ovulação e depois o que acontece com essas novilhas nos próximos meses. Então, muitas novilhas passam por um protocolo de indução, ovulam, mas depois voltam para o anestro. Elas passam por um protocolo de indução, mais um protocolo de IATF, mas sem inseminação, ovulam aqui e potencialmente voltam para o anestro, dependendo da genética de cada uma, né? Ou seja, inclusive até aparentemente, ao responderem aos protocolos, o diâmetro uterino até aumenta um pouquinho, mas depois, quando elas voltam para a condição anovular, esse diâmetro volta ao que era anteriormente. Ou seja, nós não estamos induzindo puberdade nessas novilhas, nós simplesmente estamos induzindo ovulação a cada vez que nós as manejamos, tá? Uma coisa que me fez pensar aqui é se potencialmente novilhas têm uma incidência maior do que vacas de dupla ovulação, dependendo do protocolo, dependendo da dose de hormônio que utiliza, etc. Lembrando que protocolo de 7, 8 ou 9 dias, se fizer direitinho, a taxa de dupla ovulação é a mesma. Mas digamos que novilhas tenham um pouquinho mais de dupla ovulação do que outras categorias, principalmente as precocinhas. Gestação gemelar dá muito mais perda gestacional do que gestação única. E eu vou mostrar uns dados bem legais aqui para vocês. E o último fator que eu quero levar em consideração aqui é o metabólico, não é nem hormonal, nem físico, nem infeccioso. Simplesmente metabólico,
associado à alta ingestão alimentar. E eu vou falar para vocês aí por que eu estou pensando nisso e vou dar aqui, mostrar para vocês alguns dados que me fizeram começar a pensar nessa história. Bom, primeiro vamos falar da gestação gemelar. Esse aqui é um trabalho que o Rodrigo Sala fez em parceria com o Milo Tiban, que é a turma da ST Genetics em Madison, em receptoras de embrião. Tá? Mas o que você está falando de receptora de embrião? Mas é a filosofia aqui que é interessante. O que eles fizeram? Eles tinham embriões produzidos in vitro que não eram muito bons. E muita gente faz isso. Fala assim, bom, se o embrião não é muito bom, em vez de pôr um só, eu vou pôr 2 na receptora. E aí eles fizeram isso, transferiu 1 ou 2 no mesmo corno uterino, ipsilateral corpo lúteo, ou 2, um em cada corno. E aí, aos 30 dias, eles olharam lá e a fertilidade foi a mesma e até parecia que numericamente, colocando 2 é melhor. Só que aos 60 dias, já ficou tudo igual e a curva até inverteu, né? De 36% aqui, por exemplo, baixou para 20%. Por quê? Porque a mortalidade embrionária dobrou ao se transferir 2 embriões. Então existe uma competição entre eles lá dentro, alguma coisa faz que um mata o outro. Então, não se deve transferir 2 embriões em receptoras, nunca. Tá? Mas a nossa conversa aqui é outra. A conversa aqui é que gestação gemelar aumenta a mortalidade embrionária. De fato, quando a gente pega aqui, transferiu um único, ou 2 embriões, independente se é em um corno ou nos 2 cornos, nós vemos, em primeiro lugar, aqui, dessas que emprenharam, né, das 266 receptores que receberam 2 embriões, 97 emprenharam, mas dessas 97, somente 30% tinham gestação dupla aos 30 dias. E o pior, dessas que tinham gestação dupla aos 30 dias, 62% perdeu a gestação entre 30 e 60 dias. Ou seja, nós temos aqui um problema de perda gestacional até os 30 dias e mais perda entre 30 e 60, e que ela é dobrada quando a gente tem gestação gemelar ou quando a gente tem 2 embriões dentro da vaca. Então, por isso que eu pensei que, de repente, pode ser mais uma explicação que está contribuindo para essa maior perda gestacional nas novilhinhas aí precoces. E outro aspecto é o metabólico que eu comentei com vocês. Esse aqui é outro trabalho do grupo do Alexandre Pires, um trabalho muito legal, em que eles trabalharam com novilhas filhas de touros precoces ou filhas de touros tardios e submeteram as novilhas a alto ganho médio diário ou baixo aporte energético, digamos assim. Então foi um fatorial. Novilha precoce ganho alto, precoce ganho baixo, tardia ganho alto e tardia ganho baixo. E para a gente não se alongar muito aqui, vamos direto aos resultados. Começaram a avaliar a partir de 14 meses de idade e foram até os 36 meses de idade para ver quando que elas espontaneamente ovulariam e atingiriam então a puberdade. E obviamente o grupo que saiu na frente é o de precoce e ganho alto. Já tivemos aqui novilhas com 14 meses ovulando e a última ovular ovulou com menos de 2 anos de idade. Aqui são as precoces ganho baixo, né? Então nós tivemos novilhas precoces que ovularam aos 24 meses mesmo com restrição alimentar, mas teve precoce que só ovulou aos 35 meses. Mas nesse grupo, antes dos 36 meses, todas tinham ovulado. O que eu quero mostrar para vocês agora? Que se a gente pegar novilhas tardias e submeter a um ganho alto, elas ciclam mais cedo do que as precoces em ganho baixo. E, obviamente, as tardias ganho baixo, a maioria não tinha ciclado nem aos 3 anos de idade. Tá? Mas o meu ponto está aqui. Ó. Se a gente trabalha com novilhas tardias ou que não são geneticamente selecionadas para precocidade sexual e força a barra com elas, impondo um ganho médio diário alto, com alto aporte energético,
Por exemplo, nesse caso aqui era 800 gramas por dia que elas estavam ganhando. Tá? Essas também, só que essas aqui ciclaram muito mais cedo. Mas o meu ponto é o seguinte, novilhas que não são selecionadas para precocidade e a gente força na ingestão de matéria seca e energia, será que isso também não está contribuindo para o aumento da mortalidade embrionária e fetal? E por que eu estou falando isso? Por causa desse trabalho aqui do Alexandre Prata e do Ricardo Surges, quando eles eram meus alunos de mestrado. A gente trabalhou com vacas Nelore submetidas a diferentes aportes energéticos, que não vem ao caso aqui entrar em detalhe nesse experimento, mas durante 45 dias elas tiveram ou alta energia ou uma dieta de mantenço até baixa. Eu vou separar aqui para simplificar a história, o seguinte, vacas que foram submetidas a alto aporte energético versus o resto. Tá? E elas então foram superovuladas e também no momento aqui, mais ou menos no dia 32, após o início do fornecimento das dietas, a gente coletou sangue para dosar insulina circulante nelas. E depois coletamos os embriões, esses embriões foram classificados e a gente vitrificou embriões grau 1 e 2 para serem transferidos depois em receptoras de embrião. Essas receptoras foram submetidas aqui a um protocolinho de sincronização. Nós trabalhamos aí com vacas Nelore solteiras ou lactantes como receptoras. Tá? E aí então, protocolo simples, no dia 16 ou 17 nós então desvitrificamos esses embriões e transferimos nessas receptoras. Tá? Foram 273 embriões transferidos, diagnóstico com 30 e 60 dias de gestação, para ver essa perda gestacional. Na produção de embriões, olha que interessante. Grupo com alto aporte energético versus o resto. Quem teve alto aporte energético teve insulina circulante mais alta. Aqui são outras variáveis que não vêm ao caso, mas curiosamente, quem recebeu mais energia ou menos, produziu a mesma quantidade de embriões. Em média, nós tiramos aí 4 embriões por doadora superovulada, independente da dieta. Então, quando você olha na lupa, parece que todos os embriões são bons e iguais. Ao se transferir os embriões, olha a diferença. Dieta padrão versus dieta alta energia. As receptoras que receberam dieta padrão, 42% de concepção do embrião aos 30 dias e 38% aos 60. Quem recebeu o embrião daquelas vacas que receberam alto aporte energético, aqui não deu diferença aos 30, mas já estamos falando de 36% de concepção, só que aos 60 já deu diferença. De 38 baixou para 29. O que significa que de 8,9 subiu para 19% a perda gestacional. Mesmo as receptoras, tudo igual, o embrião parece tudo igual, só que quando a gente transferiu o embrião de quem comeu muito, aumentou a perda, entre 30 e 60. E a gente fez então uma regressão logística aqui e a gente viu. Existe uma relação inversa da probabilidade da receptora estar prenhe aos 60 dias em relação à insulina circulante da doadora no dia da superovulação. Quanto maior a insulina da doadora, menor a probabilidade do embrião dela gerar uma prenhez aos 60 dias na receptora. Então, fica essa ideia aí. Eu quero deixar todo mundo incomodado com isso daí para vocês depois começarem a pensar se de repente não tem a ver isso também com essa alta mortalidade nas precocinhas, tá? E para a gente fechar nossa conversa, falar da otimização do calendário. A gente falou de protocolos de 7, 8, 9 dias e a gente quer ver como é que esses calendários se encaixam então. Então aqui são as conclusões que eu cheguei hoje para trabalhar com novilhas em cada um dos protocolos. Então, as doses de benzoato em novilhas a gente tem trabalhado com 1,5 a 2 miligramas, cipionato meio miligrama, independente da duração do protocolo. ECG em novilha Nelore a gente tem trabalhado sempre com 200 unidades e nunca trabalho com dose baixa de prostaglandina, sempre dose cheia. Se eu fizer a aplicação no D0 e no D9, é dose cheia no D0, dose cheia no D9. Nesse protocolo de 8 dias e 3 manejos, a gente viu que não tem muito efeito da observação de cio ou não, porque a novilha dá bastante cio, na definição se você vai usar GNRH ou não na inseminação.
até agora, nós ainda vamos fazer mais experimentos esse ano para validar ou não a necessidade do uso do GNRH junto da inseminação. Nenhum estudo até agora viu uma relação entre cio e GNRH, então isso aqui ainda cabe próximos capítulos, tá? Mas o protocolo de 8 dias e 3 manejos, quando a gente joga num calendário, o que a gente vê? Ele vai bem, nós conseguimos protocolar muitos animais com esse protocolo, ajustando aqui da melhor forma possível dentro de um calendário, só que ele tem um problema em que cada dia a gente começa o protocolo num dia diferente da semana, tem dias sem atividade de curral que são aleatórios, então não é fácil de você se programar com sua agenda. No protocolo de 9 dias e 4 manejos, que significa D0, benzoato com implante, no D7, prostaglandina, no D9, retira o implante, cipionato e ECG. Esse protocolo dá muito bem cio, então descarta a necessidade de detecção de cio e de GNRH no momento da inseminação. Ele encaixa muito bem no calendário, só que a gente protocola menos animais, tá? E aí também são 4 manejos. Mas os dias sem atividade são sempre os mesmos, dá para a pessoa se programar. O terceiro, 9 dias e 3 manejos. Nesse a gente bateu o martelo aqui, que deve fazer prostaglandina no D0 e no D9. Aí o resto é tudo igual, dispensando a observação de cio e o GNRH ao final. E ele é o protocolo que mais otimiza o uso de curral. Então, nessa simulação que nós fizemos durante uma estação de monta de 90 dias, não existe dia sem atividade de curral e nós conseguimos, se quiser, otimizar no limite, trabalhando com 200 animais de manhã, 200 animais à tarde, no mesmo curral, com uma equipe, você consegue protocolar e inseminar 10.400 animais dentro desse protocolo. Tá? Ele fecha muito bem e sempre nos mesmos dias, então é bem legal. E o último é o que a gente tem defendido hoje, o uso, que é o de 7 dias e 3 manejos, que a gente está chamando aqui um protocolo para potencialmente estar otimizando a fertilidade baseado nos dados que a gente tem visto. Que é, então, iniciar no D0 com benzoato e prostaglandina, na retirada outra dose de prostaglandina, cipionato e ECG. Também não estamos vendo necessidade de detecção de cio em novilhas, porque não está fazendo diferença nenhuma. E o que ainda não está definitivo nesse protocolo é se há ou não a necessidade do uso do GNRH junto da IATF. Por enquanto a gente não tem certeza ainda, estamos usando. E o que ele tem de legal? Ele encaixa muito bem no calendário, a gente consegue trabalhar muitos animais, com atividades programadas, inclusive até com mais fazendas. Então, imagina aqui que tem uma equipe de veterinários que tem que trabalhar em 3 fazendas. Então, numa fazenda eles trabalham na terça e quinta. Na outra fazenda eles trabalham na quarta e sexta. E na última fazenda faz o manejo aos sábados e segunda. E vocês viram que em nenhum desses calendários que eu mostrei para vocês tem atividade aos domingos, obviamente. Tá? Então, ele é muito convidativo, os dias em que não há atividade de curral são sempre os mesmos, inclusive alternados na semana, dá para se programar e trabalhar direitinho em relação a isso. Bom, para fechar nossa conversa, então, as considerações finais são que há protocolos IATF com potencial de elevar a fertilidade de novilhas, além de facilitar o manejo. Ajustes nos protocolos permitem uma flexibilização no calendário, às vezes eu não posso fazer de 7, faz o de 8, faz o de 9, né? Mas sabendo aí que pode ter uma diferençazinha entre eles, mas a diferença não é muito grande. Em relação à fertilidade mais baixa das novilhas precoces ou super precoces e a maior perda gestacional, ainda nós vamos precisar fazer muitos estudos para entender melhor o que está acontecendo, para tentar solucionar, no mínimo relativamente bem, essa história aí da perda gestacional. Bom, com isso então eu agradeço aí todos os parceiros, as instituições de fomento à pesquisa, as fazendas, os alunos, os colegas, a GlobalGen, que tem sido
ajudado muito nos experimentos e especificamente aqui a Fazenda Figueira e a Fazenda Roncador. Agradeço a atenção de vocês e espero ter deixado aí uma sementinha para novas ideias no futuro, para a gente tentar melhorar cada vez mais a fertilidade das nossas novilhas, especialmente as precocinhas. Grande abraço a todos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre Prata, coordenador técnico da Global Gen, e para mim é um prazer estar podendo estar falando com vocês aqui na reunião técnica do Delta Gen 2020 e espero contribuir aí para a nossa melhoria das fertilidades das nossas vacas e novilhas, tá? Dando continuidade no que o professor Roberto falou, né, sobre os ajustes finos em protocolos de ATF, focando principalmente em novilhas precoces, agora eu vou falar para vocês não só das novilhas precoces, mas de um ajuste fino que a gente pode aí colocar para todas as categorias animais, tá? Então aqui eu dei o título de Continuando os Ajustes Finos, tá? Eu tenho certeza que o professor Roberto mostrou esse slide para vocês, que mostra aqui o nosso banco de dados e a fertilidade por categoria animal, tá? E vocês podem ver que a gente tem, conforme a gente tem animais de categorias mais novas, por exemplo, novilhas precoces e novilhas, a gente tem uma fertilidade um pouco mais baixa, mas que melhora ao longo do tempo, tá? E com isso a gente quer entender, né, como é que a gente consegue ir ajustando, tá, através de protocolos de ATF, a fertilidade desses animais, tá? E pensando nisso, uma coisa que eu venho vendo há bastante tempo aí no campo, né, que talvez seja até uma questão até negligenciada, é a questão das doses de prostaglandina, né, da famosa PGF, nos protocolos de ATF. E como que isso aí tem um potencial de afetar a fertilidade nas diferentes categorias, tá? Então, pessoal, eu peguei aqui os 3 tipos de fármacos ou os hormônios que a gente tem no mercado, tá? Nós temos 3 tipos de prostaglandinas: o cloprostenol sódico, o D-cloprostenol e o dinoprost, tá? Então, esses são os 3 fármacos que a gente comumente encontra no mercado. E o que eu quero mostrar para vocês? Se a gente tem diferença na fertilidade quando se utiliza a dose recomendada, aquela dose de bula, ou quando se utiliza a meia dose desses hormônios, tá? Então, o que é a meia dose ou a dose cheia, como a gente comumente chama, para vocês entenderem? No primeiro aqui, o cloprostenol sódico, a dose cheia, ou a dose recomendada de bula, é 2 ml. Já a meia dose, então, 1 ml. Do D-cloprostenol é a mesma coisa. A dose cheia, 2 ml, e a meia dose, 1 ml. E o dinoprost, a dose cheia dele de bula é 5 ml, e a meia dose, então, é de 2,5 ml. E aí, eu curioso para ver se isso estava afetando a fertilidade, a gente foi, então, fez um estudo do nosso banco de dados, tá? Para ver como é que estavam respondendo aí as diferentes categorias nessas diferentes dosagens de prostaglandina. Então a gente fez essa análise reprodutiva, a gente tem aqui nessa análise desse banco de dados nosso 235 fazendas em 16 estados e mais de 303 mil IATFs avaliadas. Então assim, o que a gente pode ver? Que é um banco de dados com N bem expressivo, distribuído em todas as regiões do Brasil, tá? E um grande número de fazendas. Nesse banco de dados, nessa análise que a gente fez, nós temos aqui diversos protocolos avaliados, então assim, todos os que a gente tem visto sendo trabalhados no campo, tá? Protocolos de 7 dias de implante com inseminação no dia 9, 8 dias de implante com inseminação no dia 10, 9 dias de implante e inseminação no dia 11 e aquele protocolo também de 4 manejos com inseminação no dia 11. Então assim, nesse estudo entrou todos os tipos de protocolos que a gente vem aí trabalhando no campo. E além disso, não é só um banco exclusivo de protocolos Global Gen, tá? Então aqui temos todos os tipos de implantes, né? E também as suas reutilizações e também 5 marcas comerciais de prostaglandina, tá? E como que eu vi de resultado geral, que foi a primeira coisa que me chamou a atenção? Eu vi lá os animais, independente da categoria animal, que receberam meia dose de prostaglandina no momento da retirada ou naquele momento no dia 7 do protocolo para quem faz 4 manejos. Então, quem fez meia dose
independente da marca comercial ou do hormônio, apresentou aqui então uma taxa de concepção de 48,9%, quase 49%. E quem trabalhou com a dose cheia, aquela recomendada de bula, 54,2% de taxa de concepção. Então esse aqui foi o alerta para mim que talvez a gente estava aí falhando em alguns momentos e deixando de ter uma otimização na fertilidade. E aqui o número de ATFs em cada grupo, né? Meia dose ou dose cheia. E aí eu fui ver, será que esses resultados têm a ver com diferentes categorias? Tem alguma categoria animal influenciando nesse resultado? Né? E aí eu fui lá e separei por categoria. E vou mostrar aqui primeiro os resultados em novilhas. Tá? Meia dose ou dose cheia. E novamente aquela diferença começou a se manter. Aqui tivemos 4% a menos para quem utilizou meia dose de prostaglandina. Num N expressivo de ATF, mais de 9.400 na meia dose e mais de 65.000 na dose cheia. Teve efeito de condição corporal? Não. 2,9 para quem usou dose cheia e 2,8 para quem utilizou meia dose. E aqui o número de fazendas que participaram aí desse estudo. E nas primíparas, né? O povo fala, a primípara não está ciclando, será que precisa realmente utilizar a dose cheia? Não sei, né? Mas o meu banco de dados, o nosso banco de dados da Global Gen, que engloba várias outras empresas que também nós temos dados, mostrou a mesma coisa. Os animais primíparas que receberam meia dose continuavam a apresentar menor fertilidade. E também não houve efeito de score de condição corporal e também aqui um N expressivo de fazendas. E, consequentemente, também nas multíparas, que é o nosso grande número de animais que recebem inseminações e ATF, a gente pode ver o mesmo padrão. Tá? Os animais que receberam meia dose apresentaram aqui 52,3 de taxa de concepção e quem recebeu dose cheia, 57,6. Né? E aqui já é um N bem mais expressivo, quase 14.000 em quem recebeu meia dose e mais de 135.000 IATFs nas vacas com dose cheia, tá? Sem efeito de score de condição corporal e um N bem grande de fazendas para a gente poder fazer esse comparativo. E a próxima questão, né, que eu comecei a pensar, eu fui ver, será que na mesma fazenda, né, será que tem o efeito de fazenda? Ou seja, a mesma fazenda utiliza os dois tipos de dosagens, né? Que daí eu consigo assim ir afunilando e diminuindo os efeitos para mostrar essa queda na fertilidade de quem usa meia dose. Então eu peguei, né, no caso aqui só novilhas, 21 fazendas que utilizavam dose cheia e meia dose no seu plantel, né? Então eram 21 fazendas e, para minha surpresa, né, a taxa de concepção, mesmo sendo a mesma fazenda utilizando meia dose ou dose cheia, né, para quem utilizou dose cheia, a diferença na fertilidade se manteve. Tá? E aqui eu tenho aqui o número de IATFs, mais de 5.000 em meia dose e quase 35.000 IATFs em quem utilizou a dose cheia. Então, assim, isso me mostra que nas novilhas, nas mesmas fazendas que utilizam as duas dosagens, a gente pode estar tendo uma queda na fertilidade por falta aí de um ajuste fino nos protocolos. E a mesma coisa, pessoal, aconteceu nas multíparas. Eu tive 27 fazendas que utilizam meia dose ou dose cheia no seu rebanho e a fertilidade novamente foi inferior para quem utilizou meia dose, né? E o N aqui de IATF é mais de 12.000 para meia dose e 47.000 IATFs para quem utilizou dose cheia. Então, pessoal, o professor Roberto Sartori falou bastante dos ajustes finos no protocolo e aqui vem mais uma dica para vocês, né? Pode ser uma questão que passe batido, mas como vocês podem ver, pode ser um grande diferencial para tentar se atingir a máxima fertilidade que a gente quer. Então prestem atenção quando forem adquirir seus protocolos de ATF, tá? Para ver se o que você está utilizando realmente é a dose cheia, né? A dose, aquela dose de bula, que é o recomendado,
tá? E a gente pôde ver com várias, nas diversas categorias, nas mesmas fazendas, que quem usa dose cheia de prostaglandina tem aí uma melhor fertilidade. Então, eu agradeço ao pessoal do Deltagen pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Deixo meu contato, meu e-mail e meu telefone para quem quiser tirar dúvidas ou saber mais sobre esse banco de dados e alguns outros detalhes. Eu me coloco à disposição para vocês então depois me procurarem. Muito obrigado, um grande abraço a todos e uma ótima convenção.